E, professor, uma carta que o senhor mencionou, não é? Muito interessante, seria de uma ordenação que Dom Lefebvre faria de um membro da TFP para sacerdote, e nessa carta, Dom Antônio de Castro Maier, ele fala que não gostaria de comparecer a esta ordenação, por se tratar de um membro da TFP. Poderia esclarecer essa história, por favor? Não, posso sim. Em 1985, Dom Antônio mandou uma carta para Dom Lefebvre, dizendo: irei com gosto às ordenações da Argentina, mas eu desejo saber se entre os ordenandos há algum membro da TFP, porque a minha presença no mesmo membro, minha presença no mesmo ambiente que o membro da TFP seria entendida como uma adesão à TFP. E isso seria inadmissível. Dom Antônio usa essas palavras. A TFP é o grupo mais nocivo da igreja tradicionalista. Mas é engraçado observar isso, porque essa pergunta de Dom Antônio é curiosa. Não sei por que ele fez essa pergunta, porque a TFP e a fraternidade já estavam distantes desde a década de 70. O Dom Lefebvre já tinha feito acusações ao doutor Plínio. O doutor Plínio já tinha respondido ao próprio Dom Antônio, deixando claro assim que a fraternidade tinha restrições com a TFP. Não sei porque o Dom Antônio fez essa pergunta ao Dom Lefebvre. Talvez por uma precaução, um excesso de preocupação, de escrúpulos. Não sei, essa é a carta de 1985. E aí ele diz assim, abertamente, eu não quero estar no mesmo ambiente que os membros da TFP. Mas não havia nenhum padre ordenando, não havia. Seguramente não havia. Ah, não era realmente algo contra alguém em particular, mas era justamente uma precaução para não ter ninguém que pudesse vir a ser membro da TFP entre os ordenandos. Exatamente. Nem sei por que o Dom Antônio teve essa preocupação, porque Isso não te gera alguma suspeita? Ou não? É realmente estranho. eu teria que pensar sobre isso, mas assim, isso me gera uma constatação de que Dom Antônio tinha uma versão, em 1985, Dom Antônio tinha uma versão profunda da TFP, aderiu uma versão profunda da TFP sobre essa questão de anticlericalismo, sobre desobediência. Mas eu estou te falando do ponto de vista do Antônio. Doutor Plínio negou isso tudo. Do Antônio, doutor Plínio esclareceu ponto por ponto. Uma coisa muito interessante que o do Antônio deu o ministro da Eucaristia para a TFP, para a Rua Maranhão, só que essas capelas da Rua Maranhão foram para outras casas. O Antônio falou: eu não dei autorização para ver Capela do Santíssimo em outras casas. O doutor Plínio disse: deu, isso ainda instituiu o ministro da Eucaristia, citou o nome de todos os ministros da Eucaristia. E aí, enfim, tudo aquilo que o Dom Antônio acusou a TFP, e esse processo de ruptura durou 3 anos, né, foi de 79 até 82, mas em 85, quando Dom Antônio mandou uma carta para Dom Lefebvre, dizendo que estaria presente nas ordenações na Argentina no ano seguinte, ele quis ter esse cuidado, nesse escrúpulo. Talvez no primeiro momento assim, o que eu posso dizer para do Antônio, sobre do Antônio, é que ele era muito escrupuloso, né? Muito cuidadoso, e ele tinha tomado uma decisão de afastar-se peremptoriamente da TFP. Mas isso também tornou-se recíproco, assim, por parte da TFP, por conta das sagrações de 1988, que a TFP estava em pleno desacordo. A TFP recomendou. Na verdade, desde 82, né, quando Dom Carlos Roberto Navarro chegou em Campos, em Goytacazes, ele começou a exonerar os padres tradicionalistas. A TFP, o doutor Plínio orientava os membros da TFP: saiam da cidade, não estejam perto, nada disso, para que
a TFP não seja associada a nenhum movimento anticlerical, para que a TFP não seja associada a nenhum movimento contrário à autoridade do Papa. E foi assim, os membros da TFP não participaram dos processos de exonerações que o Dom Carlos Alberto Navarro fez em Campos. Mas, assim, 3 anos depois, em 85, o Dom Antônio não queria colocar os pés em qualquer lugar que tivesse membros da TFP. Em 1900, a partir de 88, a TFP também não queria colocar os pés onde tivesse padres da linha tradicionalista de Campos, tampouco da linha lefevrista, porque eles incorreram em excomunhão, né? Sei que muitas pessoas criticam, na verdade, quem foi a igreja, foi o Papa que excomungou a igreja que excomungou-se a si mesmo quando aderiu ao modernismo, etc. Enfim, mas aí eu estou analisando a letra fria do Código de Direito Canônico, né? Um bispo que sagra outro bispo sem mandato apostólico incorre em excomunhão lato sentença, né? Ipso infactum. E Dona Lefebvre acabou incorrendo nessa excomunhão. Mas Dona Lefebvre estava certa, a igreja estava errada, isso é uma outra história, isso é uma questão, isso é uma outra discussão, enfim. Mas eu sei que a TFP, a partir desse momento, também recusava, era recíproco, não estar na presença do bispo Dom Antônio de Castro Maia.